Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 19 a 21 do livro de Jeremias, versículos 1 e 2 do capítulo 19. O Senhor disse a Jeremias que comprasse um pote de barro de oleiro como sua próxima ação simbólica. É provável que esse fosse uma botija de água de gargalo estreito, pois no versículo 7 há um trocadilho com a palavra botija em hebraico. Junto com alguns anciãos, Jeremias recebe ordens para ir ao vale do filho de Inom, ou Vale de Ben-Nom. O portão dos cacos ficava ao sul do muro de Jerusalém. Era a porta pela qual a cerâmica quebrada e outros refugos eram transportados para o depósito de lixo da cidade, pois o Vale dos Filhos de Inom foi transformado em depósito de lixo na época do rei Josias. Versículo 3. Quem ouvir vai ficar com os ouvidos tinindo por causa do choque e horror por conta do julgamento. Versículos 4 e 5. O sangue de inocentes se refere à prática de oferecer crianças como holocaustos a Baal ou Moloque no vale de Inom. Versículos 6 e 7. Embora o Conselho de Judá e de Jerusalém incluísse a expectativa do contínuo favor de Deus, na realidade as maldições da aliança seriam executadas. Tofete e o Vale do Filho de Inom serão chamados então de Vale da Matança, para refletir o juízo de Deus. Os cadáveres dos mortos de Judá permanecerão insepultos, ou seja, sem sepultamento, um sinal do juízo quando as aves dos céus e os animais da terra se alimentarem de seus cadáveres. Versículo 9. Quando a provisão de comida de Jerusalém terminou, durante o cerco babilônico em 586 a.C., apelou-se para o canibalismo, de acordo com as referências em Lamentações 2, versículo 20, Lamentações 4, versículo 10 e Ezequiel 5, versículo 10. Versículos 10 e 11. Ao quebrar a botija de barro, o profeta anunciou que Deus também quebraria o povo e a cidade. Essa foi uma ação simbólica de advertência a Judá. Tanto serão os corpos acumulados que não haverá mais lugar para se sepultar os mortos, senão em Tofete, o depósito de lixo. Versículos 12 e 13. A cidade será ritualmente impura e se tornará um lugar onde o Senhor não mais permanece, como o depósito de lixo. Versículos 14 e 15. O juízo cairá sobre Jerusalém e sobre todas as demais cidades de Judá. Agora nós vamos estudar o capítulo 20, versículos 1 a 3 do capítulo 20. Jeremias foi açoitado, provavelmente com 40 chibatadas, por causa da lei mosaica, do que está escrito em Deuteronômio 25, versículos 1 a 3. Ele foi aprisionado e preso ao tronco, uma estrutura de madeira que prendia as mãos de uma pessoa, a sua cabeça ou os seus pés, em que ela poderia ser publicamente humilhada. No entanto, o profeta se recusou a ceder à dor e à tortura e preferiu continuar anunciando a destruição da nação. Ele até mesmo deu a Pazur um novo nome, Magor Missabib, que significa terror de todos os lados, uma indicação de que Pazur e a nação logo vivenciariam um horror completo. Versículos 4 a 6. Essa é a primeira vez que o rei da Babilônia é mencionado no livro de Jeremias. Sua inclusão aqui induz alguns estudiosos a datar essa profecia como posterior à Batalha de Carquemes em 605 a.C. Essa data coincide aproximadamente com a metade do ministério de 40 anos de Jeremias. Embora fosse sacerdote, Pazur, pelo que parece, chegou a profetizar falsamente junto com seus amigos. Por esse pecado, ele havia de enfrentar o cativeiro e a morte numa terra estranha. Versículos 7 e 8. Jeremias expressa seu descontentamento com suas circunstâncias, acusando Deus de persuadi-lo e dominá-lo. Talvez ele se pergunte por que Deus, que o chamou para ser profeta, não o protegeu do sofrimento e do escárnio que ele vinha sofrendo. Logo, a sua reclamação se transforma em louvor, mas em seguida retorna ao realismo angustiado sobre sua vocação. Versículo 9. Sempre que Jeremias decidia renunciar e não mais falar em nome de Deus, a mensagem divina se tornava em seu coração um fogo ardente, encerrado nos seus ossos, de modo que ele se sentia compelido a falar, por mais impopular que fosse a sua mensagem. Versículos 10 e 11. Uma campanha de difamação foi iniciada contra Jeremias quando o apelidaram de Senhor Terror de todos os lados. Jeremias acreditava que Deus inverteria as coisas contra os seus perseguidores. Deus lhe prometera que estaria com ele como um poderoso defensor. Versículo 12. O coração, neste caso, representa um termo que se refere particularmente às emoções interiores. Jeremias, mais uma vez, pede que o Senhor o vingue.
Versículos 14 e 15. Enquanto o mensageiro que levasse as novas de um nascimento era geralmente recompensado naquela cultura, Jeremias disse que o homem que anunciou o seu nascimento era maldito. Observe que Jeremias não amaldiçoou os seus pais por o terem trazido ao mundo. Amaldiçoar os pais era proibido pela lei mosaica em Êxodo 21, versículo 17. Versículos 16 e 17. Jeremias desejou que o fim do mensageiro fosse igual ao das cidades que o Senhor destruiu, como Sodoma e Gomorra. Versículo 18. Jeremias desejou que. Perdão. Versículo 18. Em razão de todas as críticas que recebia, Jeremias enfrentava uma luta dentro de si. No entanto, ele nunca hesitou no cumprimento de sua missão. Agora nós vamos estudar o capítulo 21, versículos 1 e 2 do capítulo 21. Este Pazur não é o mesmo Pazur que mandou prender Jeremias no tronco no capítulo passado. Sofonias foi o sucessor do sacerdote Joiada e o segundo na hierarquia logo abaixo do sumo sacerdote. Este não é o profeta que tem um livro na Bíblia. O rei Zedequias de Judá dependia do faraó Ofra do Egito para dar conta de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Zedequias enviou Pazur a Jeremias para que ele lhe predissesse qual seria a consequência de sua insensata rebelião contra a Babilônia. Ele esperava que o Senhor operasse maravilhas em favor de Judá, tal como fizeram nos dias de Ezequias, que livrou Judá de Senaqueribe, em 2 Reis 18 e 19, e nos dias de Josafá, que livrou Judá de Moabitas e Edomitas, em 2 Crônicas 20. Versículos 3 a 6. Caldeus é um nome comum para babilônios. Mão estendida e braço forte são figuras de guerra, eram metáforas rotineiras que descrevem a intervenção miraculosa de Deus no passado, como no Êxodo, em que livrou o povo do exército egípcio. Mas agora ele usaria um exército ímpio contra seu povo. Durante cercos militares, a possibilidade de uma epidemia ou grande peste, ela era aumentada. E esse tipo de doença enfraqueceria ainda mais a capacidade do povo de se defender contra os agressores. Versículo 7. A profecia de Jeremias se cumpriu literalmente em 586 a.C. Os filhos de Zedequias foram assassinados diante dele pelo rei da Babilônia. Em seguida, o inimigo cegou os olhos de Zedequias e o levou acorrentado à Babilônia, onde ele morreu humilhado. Versículos 8 a 10. Uma vez que a persistente falta de arrependimento havia levado Judá a ser tomada, Jeremias apelou para que os judeus se submetessem e se entregassem aos invasores, para que fossem tratados como prisioneiros de guerra e pudessem ficar vivos em vez de serem mortos. Versículos 11 a 14, a família real e todos os que estavam ligados a ela foram chamados a praticar a justiça e o direito imediatamente. Ainda havia tempo para que eles escapassem da destruição, caso se arrependessem. As expressões, ó moradora do vale e ó rocha da campina, se referem à cidade de Jerusalém e igualmente ao rei. A cidade, com seu complexo palaciano, era circundada por vales. Há ironia e sarcasmo nessas designações, porque o rei e o povo tinham um falso senso de segurança. O castigo viria, de acordo com as ações do povo. O bosque, no versículo 14, pode se referir ao palácio da floresta do Líbano, o palácio que o rei Salomão construiu. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 19 a 21 do livro de Jeremias.